Há 10 anos o Brasil se situava no debate global sobre o futuro do planeta. O ano é 2012. O Rio de Janeiro sediava a Rio+20, conferência da ONU com chefes de Estado, para discutir uma renovação de compromissos com o desenvolvimento sustentável, 20 anos após a Eco 92. Um debate antigo, verdade, porém sempre atualizado e pertinente. No meio corporativo, não seria por menos. Muito mais que o próprio Estado, os consumidores têm forçado a mudança de empresas. Cada vez mais o ato de consumo ganha alguns questionamentos para além do preço. Qual é a origem deste produto? Como ele impacta o ambiente? Qual é a sua destinação? A quem meu consumo beneficia? O cliente é soberano e ele está ciente da finitude dos recursos do planeta. Entra em pauta também no debate público o ESG, uma sigla em inglês que tenta atender a uma tríade de interesses: as boas práticas de governança corporativa, o impacto social das empresas e atitudes voltadas à sustentabilidade. Para lançar uma luz sobre esses assuntos, o nosso convidado para este episódio é o mais novo contratado da Interact para a área de negócios. Temos a honra de receber o colega Bruno Bittenbender. Ele tem doutorado e mestrado em ciências com ênfase em ambiente e desenvolvimento pela Universidade do Vale do Taquari, a Univates. Formado em administração pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, atua também como consultor organizacional nas temáticas de gestão, inovação e sustentabilidade. Meu nome é Vinícius Flores. E eu sou Jéssica Malman. Este é o Ctrl+I, o podcast da Interact. Salve, Bruno! Antes da gente entrar nessa sopa de letrinhas ESG, conta um pouco pra gente como é que um cara lá de Santa Rosa, lá do norte do Rio Grande do Sul, vem parar aqui em Lajeado, no Vale do Taquari. Então, né? E aí, pessoal, boa tarde, obrigado a oportunidade de estar aqui. A honra é minha, né, de estar trocando uma ideia com vocês, estar me juntando à equipe aqui, então fico muito feliz mesmo com a oportunidade. De fato, né, a gente vem como refém das circunstâncias e como escolhedor das oportunidades que vão surgindo. Como tu falou, eu venho de Santa Rosa, na verdade Santo Cristo, que é o município ao lado, nasci ali, a minha família toda vem dali, por lado de pai, por lado de mãe. Eu comentava contigo antes, né, eu sou a primeira geração nascida na cidade e graças ao envolvimento com a universidade, tanto do meu pai quanto da minha mãe, que eu pude também depois, e o meu irmão mais novo pôde também se vincular ao ensino superior e começar a atuar na academia, né? E fazendo administração em Santa Rosa, no campus da Unijuí lá, eu me envolvi primeiro com iniciação científica na pesquisa, depois com atuações do CORED, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento, e houve ali mesmo... O surgimento, na época, estava rolando aquela política de governo do Ciências Sem Fronteiras, que era uma iniciativa para mandar alunos para fora para pesquisar temáticas relacionadas à indústria criativa e a essa própria ideia de inovação. Eu tive a oportunidade de fazer um período fora, na Universidade de Adelaide, na Austrália, voltei para cá, e quando voltei para cá, fui trabalhar com a gestão de agroindústrias familiares. Então, nessa parte da gestão de agroindústrias familiares, isso também era vinculado a uma iniciativa do governo que tinha o NEP, o Núcleo de Extensão Produtiva e da Inovação, que trabalhava com diferentes empresas, principalmente nesse perfil mais inicial, ao redor de todo o Rio Grande do Sul, e trabalhava com a promoção da inovação nelas, né? E eu fui trabalhar, então, a partir dessa leitura feita pelo NEP, com a atuação delas relacionada à gestão de pessoas, a marketing, a produção mais limpa, e, se eu não me engano, tinha mais um detalhe lá que eu não me lembro agora. Mas ali que eu fui me aproximando desse aspecto de produção mais limpa. Da ideia da produção mais limpa, que foi onde eu fiz o meu TCC, o trabalho de conclusão da graduação, eu comecei a contextualizar com essas dinâmicas do que seria trazer a discussão ambiental, trazer a discussão social para dentro do fator gestão. E aí eu me aproximei aqui da Univates, fiquei sabendo do programa de pós-graduação, esse em Ambiente e Desenvolvimento, que é o que tu colocavas, que justamente tem essa leitura das ciências ambientais, né? Ele começou com uma característica mais interdisciplinar, né? Misturando e fazendo um diálogo entre diferentes áreas do saber, vamos dizer assim, e depois tomou essa frente das ciências ambientais, e aí vi a oportunidade de vir para cá,
estudar isso, já tinha envolvimento aqui na região pessoal, e aí quando fiz o processo seletivo para pós-graduação aqui, logo consegui a bolsa da CAPES, que é a Central de Aperfeiçoamento de Pesquisa no Ensino Superior, e aí, bom, fechou todas, vim para cá, né? Vim trabalhar com essa questão de gestão aliado à sustentabilidade. Isso foi mais ou menos em que ano? 2016. Né? Eu vim para cá em janeiro para fevereiro de 2016, comecei o mestrado nessa época, e aí comecei primeiro assim, né, tentando casar a gestão com a sustentabilidade, mas sem ter uma temática mais objetiva, delimitada. Mas aí, bom, parei aqui, né, me aproximei da Univates institucionalmente, comecei a pesquisar com eles. Nós tínhamos um grupo de pesquisa voltado à produção do leite no Rio Grande do Sul, então tinha várias temáticas sobre análise química do leite, sobre o aspecto socioeconômico da atividade da produção de leite. E com isso nós fomos batendo em cima. Eu era orientado da professora Júlia Barden, que é da área da economia, casou um pouco da gestão, um pouco da economia, um pouco das ciências ambientais. Nós começamos a trabalhar com a produção de leite mais em específico, buscando essa relação com o ambiental, saiu a pegada hídrica. Né? A pegada hídrica é uma metodologia de cálculo de uns pesquisadores da Holanda, que eles fazem um levantamento de ponta a ponta do tanto de recursos hídricos que está envolvido na produção de leite desde o início da atividade, né? Desde a alimentação e dessedentação do animal até chegar na prateleira. Então. E aí nós fizemos uma análise comparativa de sistemas de criação, observando ali características dentro dos sistemas de criação e olhando para as duas regiões, de onde eu venho, Fronteira Noroeste, que é uma das maiores produtoras do Rio Grande do Sul, e o Vale do Taquari, que também é super forte nessa pegada da pegada hídrica, né, com perdão do trocadilho. E o que tu identificou nessa época aí? Então, que a gestão dos recursos hídricos está muito relacionada à forma com que eles se produzem. Como é que eu vou colocar isso? Tu falavas ali na introdução de que a gente começa a fazer os questionamentos, né? Qual é a origem deste produto, qual é o destino deles. Eu comecei a perceber que, na verdade, a vaca vai produzir tantos litros de leite, e é difícil de tu alterar muito esse final. Chega a um índice de produtividade que é aquele, mas tu consegue gerir de forma mais inteligente o processo por meio do qual ela vai chegar naquela produtividade. Isso vai ser, por exemplo, se fizer um sistema de rotação dos piquetes, onde a vaca vai fazer o pastoreio, né, onde ela vai estar se alimentando, tu consegue fazer com que o pasto cresça de forma mais eficiente. Se ele crescer de forma mais eficiente, ele vai utilizar menos água para crescer, porque ele vai crescer mais rápido, ele vai ter um consumo mais breve de água. Tendo esse consumo mais breve de água, ele vai ter consumido menos, vai ter entrado menos litros de água para sair aquela mesma quantidade de litros de leite. Então, tu vai chegar numa métrica final muito semelhante. Mas os fatores que estão aqui dentro, antes de chegar lá, eles vão afetar mais. E aí isso é interessante porque a gente começa a jogar em várias outras áreas onde isso se repete. Né? É difícil de trabalhar na moeda final, mas no caminho até lá tem muitas coisas que a gente consegue fazer. E aí, bom, eu vinha primeiro da agroindústria familiar, dessa leitura, para dali ir em direção à agricultura familiar com a produção de leite especificamente, e aí nós começamos a perceber tanto uma lacuna teórica quanto um casamento da realidade desses produtores de leite, casamento no sentido de associação por livre, espontânea adesão e tal, para com o modelo cooperativo. Nós começamos a perceber o modelo cooperativo, primeiramente o agropecuário, como um fator de promoção de melhores condições ambientais. A gente já sabia que a finalidade do movimento ou do modelo cooperativo era essa social. Começamos a perceber ali também. E daí que surgiu o tema da minha tese, onde a gente foi ver como o modelo cooperativo participa da construção das condições para a sustentabilidade. Então, na verdade, já tirei um monte de coisa aqui que adiantei algumas perguntas, desculpa. Então, mas a gente vai entrar nesses pontos. Né? A gente vai, assim já dá para dar uma contextualizada, né? Mas o que rolou foi, eu entrei num lugar, um pouco por refém das circunstâncias, outro pouco pelas escolhas que eu fui fazendo, e as coisas foram se encaixando. Apareceu uma bolsa de pesquisa, apareceu uma lacuna de estudos onde cabia a minha atuação, apareceu que tinha um grupo de pesquisa caminhando mais ou menos nessa direção,
acabou que cada vez mais a gente começou a ver as empresas se preocupando, a cooperativa dando atenção para isso, né? O próprio consumidor, como tu trazias, buscando por alternativas de produtos que têm um comportamento socialmente mais inclusivos, ambientalmente mais amigáveis e assim por diante. Isso foi tomando proporções cada vez mais assim que daqui a pouco não é mais escolha fazer, né? A gente olha e diz, não tem escolha aqui, é óbvio que eu tenho que estudar nessa direção, que eu tenho que ir por ali. E aí, bom, agora estamos aqui. Mais legal ainda, a Interact pensa da mesma forma, no sentido de perceber a relevância de estar trabalhando essas questões ambientais e sociais dentro de uma mesma dinâmica de funcionamento empresarial. Então, casou todas, né? Fiquei super feliz com a forma que isso vem se estruturando. E é interessante essa tua narrativa, porque tu começa num contexto totalmente diferente do que é o foco da Interact, né? E nos levanta aquela questão de que toda empresa, né, pode ser sustentável e social ao mesmo tempo, né? Como é que tu enxerga esse cenário? Porque às vezes a gente fica muito limitado, né? Não, meu modelo de negócio não se enquadraria, né? E como se tivesse alguém que não pudesse fazer mais do que já faz, né? Perfeito. Então, uma das coisas, o que tem a ver a Interact com esse fator de sustentabilidade a uma primeira vista? Isso foi uma coisa que a gente bateu muita cabeça durante esses 6 anos de ciências ambientais aí. A sustentabilidade, ela é chatinha da gente olhar com fins de análise, porque ela acontece ou ela se estrutura de forma mais subjetiva. Quando a gente vai olhar para as métricas financeiras de alguma coisa, as métricas financeiras são muito facilmente perceptíveis, né? Tu olha ali e tu diz, beleza, deu positivo ou deu negativo, e daqui para frente a gente consegue ir para A ou ir para B. A sustentabilidade, ela tem muitos detalhes onde demandam uma harmonia, ou uma construção conjunta, ou outros fatores onde não é possível a gente só delimitar é ou não é, né? Por isso que a escolha do termo que a gente fez na minha tese sempre foi a construção das condições para a sustentabilidade, né? Pensando neste processo e não necessariamente no produto final. Se eu falava que o leite vai ter o produto final aqui, bom, o processo dele é maleável, esse é administrável. O produto final é o leite e isso aí, né? Então, o que a leitura que eu faço, qual é que é o potencial de aproximação com a Interact? A Interact trabalha com a gestão e com a possibilidade de análise desses dados de maneira mais rica e complexa. Então, eu consigo olhar para uma plataforma como a da Interact e trazer ela para a leitura do que seria a sustentabilidade, no sentido de fazer casar todas essas informações, né, de processar isso ao mesmo tempo. É um dos grandes pontos que a gente tem dificuldade nesse debate, porque em função de não se tratar assim, né, de maneira objetiva o que é o que, a gente não consegue fazer entrar. E aí entra o outro fator, então. Vem o outro fator. O que é a sustentabilidade? A gente teria que contextualizar isso a uma primeira vista. A sustentabilidade, ela é sempre 2 eixos, né? O primeiro desses eixos é temporal. Ele vai ter o passado, presente e futuro, ou como tu trazia, da onde vem esse produto, o que implica o meu consumo e para onde ele vai depois. Tem um cara que eu gosto bastante da leitura deles, ele fala, né, a democracia dos vivos, dos mortos e dos que ainda não nasceram. Então, tu tem sempre essa dimensão de onde veio para onde vai. Seja um produto, seja um serviço, ou qualquer outra leitura assim. E o outro eixo vai ser aqui a combinação de onde estão as dimensões sobre as quais trabalha isso. Vai ter gente que vai colocar, tipo o Elkington, que é um dos pensadores mais tradicionais assim, dessa área da sustentabilidade, ele vai colocar como sendo a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão ambiental funcionando de maneira harmônica ou funcionando de maneira equilibrada. Vai ter outro como Ignacy Sachs, que é um polonês, acho que já é radicado no Brasil, não sei como é que se refere nesse caso, mas é um cara que hoje está por aqui, e ele vai analisar com leitura sociopolítica desse social, ele vai olhar para fatores culturais, ele vai olhar para fatores de estrutura e infraestrutura institucional aqui dentro, sabe, e vai colocar muitas outras leituras. E vai ter dentro disso também a Agenda 2030. A Agenda 2030 da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma das bandeiras que tem hoje com muita força, e ela vai falar muito em concordância com o que é essa dinâmica dos ESGs, né? O ESG, que é a Environmental Social Governance,
ele está falando o quê? Que tu tem um fator ambiental, um fator social e um fator de governança. Esse fator de governança ele está necessariamente vinculado a uma instituição que faça a governança. Seja a governança pública, seja a governança empresarial, seja a governança cooperativa, assim por diante. Mas ele vai olhar para o fator financeiro dentro dela, porque a empresa tem que ser saudável, tem que ser, né, viável, vamos dizer assim, e ela vai ter uma atuação institucional nessa direção. E a Agenda 2030, ela também separa, claro que com muito menos ênfase do que ela dá para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela vai separar também em 4 dimensões isso, que é o institucional, o social, o econômico e o ambiental. Então, essa leitura de sustentabilidade, ela demanda a gente sempre contemplar e considerar esse fator meio que de equilíbrio, de funcionamento conjunto entre todas as dimensões. Aí quando tu pergunta se tem como qualquer empresa fazer isso, ou se tem então empresas que não podem fazer isso, não, toda empresa pode. Aí o cara vai dizer, porra, mas eu sou um garagista, né? Eu compro e vendo carros, o que eu posso fazer? Bom, tu pode ter fornecedores ambientalmente mais amigáveis, tu pode daqui a pouco optar por ter linhas específicas para compras de carro que vão ter tecnologias mais limpas embutidas, seja para o uso de carros elétricos, assim por diante. Isso hoje no Brasil ainda é bastante distante da nossa realidade, mas isso é o que a gente aproxima do fator ambiental. Por outro lado, vai pegar no fator social, o que pode ser feito? Bom, tu pode criar condições de trabalho mais interessantes e dignas para os teus colaboradores. O teu vendedor pode ter, daqui a pouco, um plano de saúde vinculado que vai tirar dele outras preocupações dele, da família dele, assim por diante, e criar qualidade de vida, criar condições de vida e condições de trabalho melhor para ele. Então, a gente tende a, muitas vezes, associar de imediato a leitura do ESG ou a própria leitura das discussões da sustentabilidade com o fator ambiental, que é, sim, importante, claro que sim, mas ele não é o todo da equação, né? Tem junto os outros 3 pontos. Tu comentavas antes, no exemplo da cadeia leiteira, que o produto em si, o final, ele de fato é o leite, ele não vai alterar praticamente, mas que podemos fazer outro tipo de gestão, um outro processo, né? Inclusive a empresa, uma das frentes do software é a melhoria de processo, né? A possibilidade da melhoria de processos. Mas eu queria ouvir de ti, e aí é uma discussão até prévia antes da gente mergulhar nesses pontos que nós estávamos comentando, o que diferencia uma melhoria de gestão de uma governança? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Que leitura nós podemos fazer desses 2 tópicos? Eles são a mesma coisa? E onde eles se diferem? Então, sim e não. E eu não sei se eu vou conseguir responder isso de forma extremamente conclusiva, né? Mas, na minha leitura, a governança está relacionada à estrutura onde acontece a gestão. Então, as melhorias de gestão, elas estão linkadas às escolhas dos processos, aos métodos que a gente vai utilizar ali. E a governança vai estar mais com a estrutura disso. Não sei se faz sentido colocando assim, e eu não quero daqui a pouco falar algo onde eu não coloco com toda certeza, né? Mas a gestão, na minha visão, difere da governança quando a gente vai pensar a tomada de decisão e não tanto as ferramentas, as estruturas que estão disponíveis. E a governança estaria mais ligado nisso. E aí, bom, o que são as potenciais melhorias de gestão dentro da cadeia do leite, por exemplo? Nessa leitura que eu fiz para a gestão específica dos recursos hídricos, a gente tinha o fator, por exemplo, o animal ele vai demandar uma quantidade X de alimento volumoso por dia e uma quantidade Y de alimento concentrado por dia. Em aumentando um e diminuindo o outro, afeta a produtividade final. Mas em aumentando um e diminuindo o outro em proporções específicas, consegue-se não afetar a produtividade final, mas melhorar o processo de forma que o alimento concentrado precisa de mais água do que o alimento volumoso. Esse estudo faz alguns anos que eu fiz, então eu não vou me arriscar com os números novamente, né, porque é muito fácil da gente começar a dar canelada e meter os pés pelas mãos. Mas a leitura é que a gente consegue trocar as etapas aqui, né, ou daqui a pouco administrar elas, fazer uma gestão mais adequada delas, para que isso não afete a etapa final. Então a gestão ficaria situada num âmbito mais
tático operacional? Se podemos fazer essa leitura da tua fala. Eu acho que a sim. governança como uma espécie de mantra, de política que gera em torno de toda a organização. Eu acho que sim, Vinícius. Te confesso que não costumo fazer essa reflexão, né? E para mim ela também é nova. A gente tende a muitas vezes abordar quase como sendo a mesma coisa e não fazer esse exercício de delimitar onde acaba um e começa outro. Mas eu entenderia dessa forma, assim. E falando um pouquinho mais dessa questão da sustentabilidade, né? Existem dois termos, que é a gestão sustentável, né, e sustentabilidade. É a mesma coisa? São coisas diferentes? As pessoas, às vezes, elas tendem, né, a usar os termos como sinônimos, né? Então, sim e não também, né? Esse é um dos grandes problemas da discussão em torno desse tipo de tema, né? A subjetividade que está ao redor do termo sustentabilidade tem justamente a ver com aquilo que eu colocava antes. Quando eu vou falar de indicadores financeiros, eu tenho uma objetividade. Então, ninguém tem dificuldade de distinguir lucro de prejuízo ou qualquer coisa que seja assim. Enquanto na sustentabilidade, por ser algo mais flexível, ela permite que a gente use isso como sobrenome em outras palavras. Eu vou trazer para o tema do desenvolvimento, para o tema da gestão, sem que necessariamente eu tenha um delimitador para dizer aqui, quando eu falo, eu me refiro a tal. E é nesse sentido que se torna importante o uso das bandeiras ou das perspectivas pelas quais a gente vai abordar. Seja a gente olhar para o ESG, seja a gente olhar para a Agenda 2030 ou para essas linhas de pensamento que permitem olhar para cada um desses temas. A sustentabilidade eu entendo como o equilíbrio, né? Claro que o equilíbrio não precisa ser em 4 fatores aqui, 25 em cada um, né? Eles podem ter pesos diferentes. Daqui a pouco uma atividade consegue fazer muito mais pela dimensão social do que ela consegue fazer pela dimensão ambiental e assim as outras dimensões também. Contudo, a gestão sustentável ou a gestão da sustentabilidade começa a ser, então, não mais este equilíbrio, mas a forma como eu vou abordar isso, como eu vou trabalhar cada uma das dimensões, como eu vou, trucidar e botar em diálogo cada um desses dados, cada uma dessas informações que estão aqui, para construir um ideal de sustentabilidade. E aí eu vou me corrigir, para construir o ideal de sustentabilidade, não. O ideal está lá na frente, distante, como uma utopia, para construir as condições para essa sustentabilidade, né? Porque eu vou sempre trabalhar no processo e não na chegada nesse ideal. É um norte a ser seguido. Me parece, não sei se é a tua percepção também, que estigmatizou-se muito esse debate no Brasil, vinculando como se fosse uma pauta identitária. E, pelo contrário, o ambiente em si, ele não se restringe a determinados grupos, né? Todos nós estamos nesse planeta, né? Eu queria entender o teu ponto de vista sobre esse vínculo identitário que se faz no Brasil e como se faz essa didatização para o público, para a sociedade, de que a sustentabilidade ela não se restringe a separação de lixo, ou a separação de resíduos, mas a outras tantas facetas, como tu bem nos explica. Tá. Vamos pensar, sim, eu concordo em gênero, número e grau, né? Como diz o ditado, de que muito facilmente a gente cai na falácia de que este é um posicionamento X ou um posicionamento Y, né? Eu me preocupar com sustentabilidade significa que eu isso, significa que eu aquilo, né? Colocando em times de futebol, eu brincava com o Fernando no outro dia, o fato do gremista do Colorado é como se, por eu achar tal coisa relevante, eu necessariamente sou gremista, eu necessariamente sou colorado. E não, com certeza não, cabe a todo mundo, não preocupa a todo mundo, mas devia, né? Porque o negócio logo tende a estar chegando até nós em graus muito mais, fortes e quentes do que a gente está agora. Como é que a gente poderia trabalhar isso de forma a que as pessoas percebessem? Não é bem onde eu atuo, mas nós discutimos muito isso ao longo
de todo o mestrado, depois do doutorado também, as dinâmicas de educação ambiental, as dinâmicas de comunicação ambiental, de conscientização ambiental. E aí este ambiental aqui, ele não está linkado apenas à dimensão ambiental / ecológica, vamos dizer assim, né? Ele está ligado à dimensão ambiental no sentido do ambiente, aqui entra o território, entra as relações humanas, entra toda a conexão que a gente faz entre indivíduo e espaço que este ocupa, e assim por diante. Então, essa capacidade de percepção a respeito da importância e da relevância que tem o debate da sustentabilidade, eu acho que ele está ligado a uma educação, sim, no sentido de, né, ele tem que aparecer nas escolas, ele tem que aparecer no ensino superior, ele tem que estar na mídia, ele tem que estar em todos esses sentidos, mas ele está ligado também a uma questão de valor, a uma questão de percepção, e aí eu vou trazer algo que é para mim valioso, né, que é caro para mim. Está ligado a uma capacidade nossa de nos perceber enquanto pertencentes ou enquanto vinculados ao espaço onde nós estamos. Sabe, eu estou aqui agora no Vale Taquari, eu venho da região do Santo Cristo e Santa Rosa, como a gente colocava, eu tenho um vínculo especial com lá, e eu já moro aqui há 6, quase 7 anos, crio um vínculo, adoro essa região, adoro o Lajeado, massa pra caramba, me gosto, me imagino, me sinto aqui. E tento conhecer sobre aqui, tento conhecer sobre o Rio Taquari, tento conhecer sobre a história do lugar, tento conhecer sobre a cultura que está aqui envolvida. A gente muito facilmente acaba dispersando um pouco isso. E eu sei tudo sobre Beatles lá no outro lado do mundo, mas não tenho conexão, sabe? Não conheço vindo de Santa Rosa, não é o Guarani, ou quem cantava sobre os balseiros do Rio Uruguai, assim por diante. Né? Então, a capacidade de perceber a importância da sustentabilidade está diretamente vinculada à nossa capacidade de nos conhecermos enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto cultura, conhecer o que os meus pais faziam, o que os meus avós faziam, a música que eles cantavam, o lugar para onde eles iam, onde o rio é fundo, onde o rio é raso, sabe? Todas essas coisas. Eu acho que isso é o que nos aproxima do espaço onde nós estamos, isso é o que cria os laços de comunidade ou de laços de relações comuns para com as pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que permite a gente fazer depois a nossa atuação enquanto cidadão, a nossa atuação enquanto empreendedor, a nossa atuação enquanto qualquer outra coisa, fazer isso de forma sustentável, fazer uma gestão sustentável, inclusive das nossas próprias vidas, né? Não só numa dinâmica empresarial. Na tua opinião, esse sentimento de pertencimento, né? Ele realmente está mais incutido na rotina das pessoas? Ou é algo assim que a gente está falando mais sobre, mas ainda não se enxerga em todas as rotinas? Eu vejo mais no segundo caso. Eu vejo um desprendimento nosso a respeito do aqui e do agora. Isso pode ser uma divagação, mas, sabe, a gente tem parado pouco para estar onde os nossos pés pisam, para refletir sobre isso, para pensar, sabe, para olhar ao nosso redor. Essa é a pergunta de 1 milhão de quantos forem, né? Não sei. Mas tem algumas pistas? Vale pensar. Não precisa ter respostas. As perguntas sim, às vezes são feitas para a gente refletir, pensar no coletivo, juntos, né? Eu percebo esse desprendimento. Eu não percebo causas objetivas nele. De novo, é resultado de escolhas e de circunstâncias. Mas isso é o que faz com que seja tão difícil de propor formas de aproximar a gente de um fator de sustentabilidade. Por enquanto a gente não percebe as causas em absoluto, é muito difícil da gente propor as soluções. Eu acho que o que a gente consegue é trabalhar a nível micro. Né? É a minha atuação individual, vou fazer o quê? A minha empresa, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com fornecedores que estão mais adequados, eu vou prezar por produtos que vão ter um comportamento, uma formação ambientalmente mais amigável, eu vou tentar tratar os meus colaboradores, os meus colegas de trabalho de maneira justa, de maneira inclusiva, né? Eu penso muito nessa atuação individual. E a empresa como sendo uma representação dessa atuação individual dos gestores e das pessoas que estão nos papéis de liderança, né? Então,
vai lá, o fortalecimento dos vínculos sociais entre indivíduos e intra-organizacionais, vamos colocar assim, e a percepção cada vez mais da natureza não como só um ente terceiro, mas né, como território onde a gente habita, ou que a gente ocupa, e que, se a gente tem que falar, é finito, né, a parada acaba, a gente tem que usar de forma consciente, a gente tem que se aproximar do rio, a gente tem que perceber toda a dinâmica ambiental, estar presente no lugar onde nós estamos. Se a gente não fizer isso, não tem como criar reais relações, pensar a sustentabilidade de um modo complexo. Eu acho que também conecta um pouco com o que tu falou no começo, que é a questão de entender que tudo é parte de um processo, né? Eu acho que as pessoas ainda têm muito a ideia de início e fim, né? Mas o que acontece no meio? E aí que entra essa jogada dos módulos, das ideias que a gente utiliza, né? Para melhorar essa situação. Isso seria quase como a leitura assim de que a sustentabilidade ela não é um exercício que eu posso fazer e dizer agora deu. Sabe, ele é algo que tem que ser constantemente gerido, tem que ser constantemente observado e absorvido. E em função de ser algo assim subjetivo e de difícil colocar em uma bolha para que a gente abrace, aí entra a importância da gente desenvolver as ferramentas ou da gente se apropriar das ferramentas, como é o caso aqui que a Interact oferece, das coisas que nos possibilitam fazer a gestão disso, das coisas que nos possibilitam olhar para isso de uma maneira complexa, olhar para isso com uma riqueza de detalhes, de informações, cruzar isso e fazer tudo funcionar na forma de um diálogo, né? Nós estamos numa semana que relatam no noticiário o assassinato de um jornalista e de um ativista ambiental na Amazônia, né? Eu vou fugir um pouco da posição aqui de alguém que pergunta, mas colocar mais uma questão em debate. E me parece que nos discursos das autoridades, eu falo de modo abrangente, há também uma associação da floresta como esse lugar do outro. O outro do garimpeiro, ilegal, mas o outro também do indígena, o outro que não faz parte dessa civilização a partir da qual nós estamos conversando. Como se fosse aquele outro lugar lá e que, como sendo um lugar que não pertence a este, pode existir esse tipo de situações. Parece que é uma leitura que eu faço assim, do noticiário, e aí eu, trazendo um pouco para a nossa realidade e para o bate-papo que a gente está tendo aqui, dessas tuas incursões com produtores, no primeiro momento, depois em cooperativas, qual é a percepção desse território, dessa terra que essas pessoas tiram? É um mero local de extração do seu trabalho? Ou há esse pertencimento que tu também nos descrevia? Qual foi a tua percepção do gaúcho em relação ao seu ambiente, à sua terra, que tu extraiu nessas incursões? Então, uns dias atrás, eu vou dar uma volta aqui e vou tentar buscar de volta o gancho. Uns dias atrás eu tive a oportunidade de estar na casa do meu avô em Santo Cristo. O meu avô era o filho mais novo dos pais dele, né? E como é muito comum para essa galera que está no interior, o filho mais novo ou um dos filhos fica na casa, né? Ele é o que depois cuida dos pais e ele fica ali. E o meu avô vive na casa, não é na casa que ele nasceu, porque ele nasceu meio que na transição entre o que hoje é o galpão e a casa, mas é aquele mesmo pedaço de terra. E é fantástico de observar como o conhecimento muda, como a capacidade de interagir com o meio muda e como a percepção dos papéis dos diferentes, seres da natureza são percebidos que hoje para a gente passa completamente batido. Nós estávamos sentados na frente da casa tomando chimarrão e ele brincou, não sei quando vai chover, provavelmente final da tarde, porque aquela árvore tem as folhas murchas. E a gente olha e fala, pô, o que é isso, né? Vidente. Não, é o tipo de conhecimento que as pessoas tinham, né? Em função de estar ali no campo, em função de estar vinculado à terra e ter a terra, ter a natureza como uma fonte de informação, uma fonte de dados a se oferecer, sabia lidar com isso, sabia ter a proximidade. Então, quando a gente vai falar com os produtores,
Hoje eu acho que a grande dificuldade desses produtores, vou colocar diferente, não é a grande dificuldade, mas um desafio grande que eles têm é também trabalhar a especialização e a melhoria dos processos sem perder esse tipo de conexão que eles têm. Sim. Porque, né, tu vai olhar para a tua produção por uma tela aqui, por um sistema, mas é importante que tu também olhe para o lado e veja como se comporta aquela planta, como se comporta essa coisa. Então, quando a gente vai ao encontro dos produtores rurais, a gente vê as três realidades. O cara que está como meu avô, que faz isso tudo modo roots, né? Sabe, do jeito que se fazia há não sei quantas centenas de anos. Vê na outra ponta o cara que está com aquilo ultra especializado, com tecnologia embutida, com todo um outro vínculo. E tu vê no meio do caminho algumas pessoas que conseguem usar da tecnologia, conseguem gerir a propriedade rural como um negócio de forma inteligente e de forma a transformar aquilo no mais rentável, ambientalmente amigável, socialmente inclusivo possível, mas estando ainda em conformidade com isso. Então, aquele equilíbrio que eu falava para colocar aqui é o que a gente busca e o que normalmente esses produtores também vão estar buscando, né? Se todos encontram, aí também depende de oportunidades, de escolhas e de circunstâncias, como eu colocava antes, né? É aquela combinação, né, do social, do cultural com o tecnológico, que hoje a gente está muito vinculado a só olhar tecnologicamente, né, mas tem todo por trás, que nem tu comentou agora. É bem interessante. E como tu tem visto a tecnologia, ainda há uma resistência no meio rural, ou o meio rural está aderindo à tecnologia nas suas práticas, no seu cotidiano? Não, eu acho que não tem mais resistência. Tem, por vezes, uma primeira dificuldade nos contatos iniciais. Mas, vai lá, se eles conseguem romper uma primeira barreira e fazer a aproximação, essa tecnologia vem sempre para somar e sempre para melhorar os processos. Então, e aí melhor ainda se consegue manter essa conexão também com o que havia antes dela, né? Mas eu não vejo uma resistência mais como se colocava. Vai haver uma resistência muitas vezes quando a gente vai a primeira vez falar no fator ambiental. Nós vamos falar em sustentabilidade, aí já vem o cara vai vir aqui para me multar porque eu estou usando água não sei de que forma, eu estou criando porco, criando, né, gado de tal forma. Aí tem uma preocupação porque existe muitas vezes uma sensação de que o ambiental vai ser ferramenta para punir, né, como se fosse aquela leitura de indução do governo que tu falavas no começo, na abertura, né? Mas a respeito da tecnologia eu não percebo esse distanciamento. Ou melhor, não percebo essa resistência. Eu percebo um distanciamento em função de oportunidade, em função de muitas vezes a condição econômica não permitir uma primeira aproximação. E aí entra o fator, eu estudei ao longo dessa pesquisa o modelo cooperativo. O modelo cooperativo para o agropecuário é fenomenal, porque ele permite que essa galera toda se organize de forma coletiva a viabilizar, a ter linhas de crédito específicas para, sei lá, a implantação de sistemas de geração de energia solar na propriedade rural. Ou ainda, o agricultor não consegue comprar uma colheitadeira sozinho, mas via a cooperativa consegue juntar fundos para fazer isso de maneira compartilhada. Então, a resistência à tecnologia eu não percebo. Eu percebo, por vezes, uma dificuldade de primeiro acesso. A tecnologia, nesse caso, poderia ser uma indutora de uma cultura de ESG, por exemplo? Com certeza, sim. Porque ela permitiria... A tecnologia também é alinhada não apenas a novos produtos físicos, mas a novos meios de se fazer as coisas, né? Então, a gente consegue, às vezes, transformar um sistema em mais produtivo graças à tecnologia e, além de mais produtivo, ele ter menor impacto ambiental e ter fatores de impacto social também mais bem administrados. Então, acho que a tecnologia tende a estar diretamente ligada, assim, né, na mesma direção da construção de dinâmicas de ESG ou de dinâmicas de sustentabilidade de um modo geral. Ela carrega, portanto, uma mudança cultural. Sim, acho que sim.
Na tua opinião, assim, analisando o mercado, né, como um todo, né, um panorama geral, estamos caminhando para um universo mais sustentável, não só ecologicamente, mas social também? Sim, acho que sim. Acho que isso se torna mais pauta de discussão aos poucos. E se tornando pauta de discussão, isso começa a entrar nas rodas de conversa, seja de bar, seja de academia, seja de discussões empresariais. Teve uns dias atrás a conversa com a professora Simone aqui no podcast, que se falava justamente de inovação também. E aí que está... Essa dinâmica da sustentabilidade começa a entrar nas rodas de conversa a respeito da inovação, começa a ser considerado ponto prioritário e cada vez mais trabalha-se dessa forma, a chegar em pontos socialmente mais inclusivos, melhores, mais amigáveis para as pessoas que estão envolvidas, entrar em pontos ambientalmente mais responsáveis, com práticas de menor impacto, consumo mais consciente, uma aproximação. Aqui em Lajeado tem coisas muito legais voltadas a essa ideia de aproximação entre produção e consumo. A gente tem, de novo, a atuação de cooperativas aqui, né, onde a gente consegue consumir o que é produzido aqui de maneira mais próxima, diminuir custos logísticos, diminuir custos ambientais vinculados a esse aspecto logístico. Todas essas coisas, elas não entram só na pauta de discussão, mas elas começam a tomar papel cada vez mais relevante na nossa capacidade de escolha também. Sim, nosso tempinho também está ficando já curto, mas eu queria saber de ti, né, quais são as tuas expectativas estando aqui dentro da Interact, fazendo todo, né, esse processo de ajudar as pessoas na sua sustentabilidade. Quais são as tuas expectativas? Então, como eu colocava que a sustentabilidade é algo de difícil análise, ou difícil análise não, mas né, difícil de abraçar todas as facetas que estão ali, eu quero também me aproximar aqui, porque aqui é a chance de eu poder entender melhor, conhecer melhor e me apropriar dos meios tecnológicos de fazer isso. Nós temos um software aqui que, né, permite jogar tanta coisa diferente, funcionar com tanta informação, fazer análise de tudo que é tipo de processo, tudo que é tipo de projeto. Se eu consigo usar isso dentro das dinâmicas de sustentabilidade, de leitura da gestão da sustentabilidade, isso enriquece a minha forma de ver as coisas, isso enriquece a minha forma de fazer mais pelo mundo que eu acredito, vamos colocar assim de maneira bem utópica e poética, e me possibilita fazer parte da mudança, da construção deste cenário que a gente falava, né? Bom, eu acredito que as coisas andam na direção de uma maior construção das condições para a sustentabilidade. Eu me envolvendo com uma equipe, com uma empresa tipo a Interact, me possibilita fazer parte desse processo de construção que eu percebo estar acontecendo. Então, né? Para mim é do caramba, é a chance de trazer as coisas que eu estou estudando para junto dessa galera que também tem visto as coisas muito nessa mesma direção. Acho que para todos nós, né, Vini? Pô, sem dúvida. Espero que a tua jornada seja muito bonita aqui conosco e conte com a gente, a equipe de marketing, para torná-la ela ainda mais bela. Dali, tamo junto. O podcast Construir da Interact fica por aqui. Na próxima edição temos mais um convidado que vai ser muito legal a nossa conversa, assim como foi hoje com o Bruno. Nos vemos na próxima edição. Até mais!